enxergar na cultura erudita elementos do popular e no popular uma potencialidade para se tornar conhecimento erudito. Então a crise está justamente aí. A crise da raiz está nesse ponto de conhecimento erudito que muitas vezes tem esquecido da sua raiz, da cultura popular. Raiz essa que ajudou a humanidade a chegar até hoje aqui. Então você vê hoje uma série de pessoas procurando diretamente conhecimento erudito com um desprezo conhecimento popular, como se aquilo fosse inferior, se aquilo não fosse um sinal de um fracasso, você ficar pertencente a uma cultura popular. Então você tem pessoas que procuram viver uma intelectualidade, mas têm capacidade de dominar os elementos básicos da vida, aqueles elementos fundamentais do trabalho, da ordem, da perseverança, da caridade, do bem comum e principalmente da verdade, do bem e da beleza, que são, ainda que intuitivamente, enraizada na cultura popular. Então existe essa falta de capacidade de olhar para o conhecimento prático, conhecimento popular, e não ver a sabedoria. Sabedoria não consiste apenas no acúmulo de conhecimentos fragmentados, mas existe na própria situação onde você está, deparado com uma situação do mundo e ter uma posição, conseguir resolver determinado problema. Então existe essa crise na intelectualidade erudita que despreza o conhecimento fundamental da sua raiz da cultura popular. Também existe a crise na própria raiz, que isso incutiu na cabeça de que a plenitude da sua existência está apenas na intelectualidade. Na vida intelectual já não se consegue enxergar o que de fato é essencial na vida. Adianta desenvolver uma vida intelectual, ter uma vida próspera e não estar ali enraizado nos fundamentos básicos da vida, como essa questão da verdade, da beleza, do bem, uma vida impúdica, uma vida sem virtudes, vale a pena só para estar vivendo uma vida na intelectualidade? Então tem que ter esse laço. Então você tem, no caso, pessoas na esfera popular que, cheio de habilidades, cheio de conhecimento prático e cheio de sabedoria, que acaba por se aventurar numa vida intelectual da qual não tem vocação nenhuma. Quantas pessoas você já teve experiência de que terminaram o ensino médio e deram muito sucesso na vida, indo direto para a vida prática, exercer a sua vocação de fato? Às vezes você tem um marceneiro, um mecânico, um mestre de obra, a pessoa é capaz de erguer uma casa, capaz de fazer uma estética de móveis dentro de uma casa, um trabalho de marceneiro brilhante, cheio de beleza, de ordem, de proporção, é capaz de ter um pensamento empreendedor, de daquela sua vocação criar uma empresa, gerar emprego, que vai fazer outras pessoas com a mesma vocação viver ali o seu exercício, a sua profissão e sustentar suas famílias, ou seja, carrega aí na sua vocação um bem comum para outras pessoas. E a gente vai pensar que essas coisas são inferiores porque elas não estão dentro de uma vida intelectual. Dentro delas existe sim um raciocínio, um pensamento, uma ação que precisa ser valorizado. Então essas pessoas acabam muitas vezes achando que a plenitude da vida está na vida intelectual e acabam se emaranhando numa faculdade que muitas vezes acaba, por exemplo, na pior das hipóteses, acaba por uma série de situações caindo numa faculdade, por exemplo, de licenciatura, onde vão ter que se tornar professores. Esse professor sem vocação com a vida intelectual, sem vocação de ensinar, acaba formando que tipo de aluno, que tipo de cidadão? Uma falta de vocação para a vida intelectual acaba formando outras pessoas sem vocação para a vida intelectual, sendo que no exercício da sua vocação de fato, estaria trazendo um bem maior para a sociedade. Então aí que está exatamente essa crise intelectual, de não ver mais o todo, o conhecimento como um todo, que parte de um ordenamento, desde as coisas mais simples, no seu dever, na sua família, no ofício do conhecimento prático, para uma vida intelectual. Existe essa ligação que não pode ser separada, e assim nós temos uma crise. Temos uma crise de um conhecimento fragmentado, que já separa as ações, as profissões da própria vida.
né? Uma vida que daí sim pode perder o sentido pela falta da vocação.